o jogo, ajustar a marcação, enfim. O primeiro tempo a gente projeta mais o segundo tempo, que teve uma organização melhor, conseguimos colocar jogadores extremos para desafogar justamente a nossa linha defensiva, que estava muito pressionado. Com isso, a equipe dele jogava mais próximo do nosso gol. Então, a partir do momento que a gente colocou os três garotos, a gente conseguiu desafogar um pouquinho mais o time e levar o time mais para frente. A escolha da formação da dupla de volantes, né, Darlan e Lucas Silva, são dois jogadores que se fala muito deles no mercado, né? Possibilidade de saída do Grêmio. O Lucas, a informação que vem do Santos é que o Santos está interessado nele, o Darlan já teve outros interessados. E até o que nos pedido de vocês, da comissão técnica, do Renato, para que o Darlan permanecesse. São dois jogadores que podem deixar o grupo. O jogo de hoje serviu para avaliar eles de novo. O que você pode falar sobre esses dois atletas? Dentro desse contexto, a gente não tem que falar sobre o jogador que vai sair. São jogadores que pertencem ao Grêmio e, que eu saiba, vão permanecer. São jogadores úteis para o grupo. Então, são jogadores que vai ser utilizado pelo Renato e vamos ajustar um pouquinho mais posicionamento. Enfim, são jogadores com características parecidas, mas a gente não tinha uma outra formação somente na primeira marcação aí, na segunda linha de marcação dos médios volantes. Então, são jogadores que são úteis no nosso elenco e, pelo que eu saiba, vai permanecer. Vai, Guaíba. O que dá para tirar dos meninos que acabaram entrando no jogo e aí conseguiram aí ter uma boa atuação? O que dá para tirar do Rubens também, do Zinho? São jogadores talentosos, mas a gente não pode tirar nenhuma impressão por um jogo, né? Jogadores que demonstraram uma qualidade boa, um posicionamento bom, jogadores de desafogo, de velocidade, de drible, de definição, mas a gente tem que ter um pouco mais de calma e aguardar os treinamentos, projetar um pouquinho mais à frente, porque a gente pode utilizá-los, mas, logicamente, com bastante responsabilidade. Deixa eu te perguntar sobre o Diego Souza, porque ele foi presente, né, durante toda a partida e deu para perceber que ele estava um pouquinho num nível diferente fisicamente dos outros jogadores. Como é que vocês viram a partida do Diego Souza e no resto, né, da temporada? O Diego característica diferente, né? Não é que ele esteja abaixo fisicamente. A característica dele é essa, de jogador posicional, jogador referência, jogador que faz a parede. Então, na maioria das vezes, você não vai ver o Diego Souza fazendo aberturas de profundidade pelo lado, e sim um jogador que centraliza mais e retém mais a bola para assistir os outros jogadores que vêm de trás. Alexandre, sobre a atuação na primeira etapa, né, tu falou que foi um pouco abaixo. Queria saber, em relação ao sistema defensivo, que acabou dando algumas oportunidades ao Ipiranga em erros de saída de bola no primeiro tempo. Como é que foi essa conversa no intervalo e se isso se deve também ao desentrosamento da linha defensiva? Porque na maioria das vezes a equipe como o Grêmio tem o hábito de jogar com campos melhores. Não falando mal do campo do Ipiranga, mas tiveram dificuldade de adaptação, mas isso não é desculpa. Erramos em algumas situações de saída de bola, mas conseguimos fazer a cobertura. Sabe que futebol é jogo de cobertura. Então, se um erra, o outro tem que cobrir. E deu certo e a gente conseguiu não ser... Tomar o gol, logicamente, poderia ter uma situação mais catastrófica no primeiro tempo, porque tiveram várias situações de gol, 3 ou 4 situações de gol, e nós conseguimos fechar o espaço e não deixar eles finalizarem. Alexandre, esse detalhe que você falou do campo fica como ensinamento para o primeiro jogo da semifinal, até porque os jogadores que vão vir para cá são todos diferentes daqueles que atuaram hoje, né? Porque tem essa questão da adaptação do campo. E a segunda é qual dos jovens, o que está mais impressionando vocês aqui, que de repente vocês já começam a pensar com um olhar diferente para aproveitamento do time principal? Vou fazer da segunda para a primeira. Em relação aos jovens, a gente tem que ter paciência. A gente não pode projetar nada por enquanto, senão você eleva uma responsabilidade muito grande para o jogador. Então, é o tempo ao tempo, treinamento ao treinamento, vamos observar, ajustar algumas coisas e posicionar um pouquinho mais à frente esses jogadores. Não tem como falar de A e B hoje. Entraram bem, todos foram bem e tiveram a participação efetiva no nosso time. Agora, com relação ao campo, serve de lição sim, e nós tivemos muita dificuldade, somente porque nosso time é um time de toque, nós vamos ter muita dificuldade no próximo jogo. Até os jogadores do Ipiranga estavam reclamando do campo, porque é um campo com grama alta e muito irregular. Então, dificulta mais o acesso nosso, porque o nosso time é um time de aproximação e joga apoiado, então dificulta bastante. Última. Alexandre, eu queria perguntar um pouco a respeito do Alexandre, do Falkowski, do Ronald Falkowski, que hoje não entrou de novo, ele já tinha viajado em Juí, não entrou de novo, jogador que
foi campeão sub-20. Como é que vocês veem essa questão do Falcós? Que é um jogador que vai ser aproveitado na equipe profissional, ou o Grêmio entende que ele ainda não está pronto para atuar no Campeonato Gaúcho, seja no Campeonato Brasileiro, nas demais competições? Nenhum jogador que veio da base veio nos ajudar hoje, em função da necessidade, nenhum deles estão prontos. Nós temos que ter paciência, temos que aguardar o desenvolvimento do jogador. Às vezes você queima etapas e termina prejudicando o jogador e termina prejudicando o clube, que não pode ter acesso ao jogador. Então temos que ter paciência com todos eles. Vai ser aproveitado na nossa necessidade e a partir do momento que a gente achar que o jogador está pronto. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre Mendes.